Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante de Timothy Keller. É uma ideia sobre o ego, sobre humildade e principalmente sobre de onde vem o nosso verdadeiro valor. E olha, é um caminho para a liberdade que vai totalmente na contramão do que a nossa cultura costuma dizer. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Porque, no fundo, é ela que pulsa no centro de boa parte das nossas ansiedades, das nossas motivações. É o nosso ponto de partida para a gente conseguir entender a natureza do nosso ego. E essa pergunta nos joga direto num grande dilema moderno, a questão da autoestima. Afinal de contas, o que a gente deve fazer com ela? É que a gente é bombardeado com conselhos que não batem, né? Por um lado, tem a visão mais tradicional, aquela que por séculos dizia que o orgulho, a arrogância era a raiz de todo mal. Mas aí vem a visão moderna e diz o exato oposto. O problema, na verdade, é a falta de autoestima. E aí? A gente fica no meio. Precisa de mais ou de menos? E é aqui que a gente chega no ponto central. O que o Keller propõe é que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. Que o problema não seja o volume, se a autoestima está alta ou baixa, mas sim a própria natureza do nosso ego. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico do problema. Vamos dar uma olhada em como é o ego no seu estado natural. A metáfora que o Keller usa aqui é muito poderosa. Ele descreve o ego não como algo forte, mas como se fosse um órgão doente, sabe? Super inflado. Ele está sempre inchado, sempre dolorido, e justamente por isso ele não para de chamar atenção para si mesmo. E essa condição super inflada tem basicamente 4 características. Primeiro, ele é vazio, está sempre buscando um valor que nunca consegue preenchê-lo de verdade. Segundo, ele é dolorido, o que nos torna hipersensíveis a qualquer crítica. Terceiro, ele é super atarefado, sempre se comparando com os outros para tentar provar o próprio valor. E por último, ele é frágil. Igual um balão cheio demais, qualquer alfinetada de crítica ameaça esvaziar tudo. Essa citação da Madonna numa entrevista ilustra isso de uma forma perfeita. Ela descreveu o ego dela como um buraco negro insaciável. Não importa o quanto ela conquiste, a despensa continua vazia. É a imagem exata desse ego vazio e sempre atarefado. Ok, a solução moderna para isso geralmente é: ignore os outros, ouça só a si mesmo. Mas existe uma outra perspectiva, uma que é completamente diferente, muito mais radical, sobre o nosso valor. E essa perspectiva radical está toda contida nessa declaração do apóstolo Paulo. É chocante se a gente parar para pensar. Ele não diz apenas que ignora a opinião dos outros, ele vai muito além. Ele diz que nem mesmo a sua própria opinião sobre si mesmo é o que o define. O ponto crucial é este: a liberdade do Paulo não vem de trocar a opinião dos outros pela dele. Não é só um não ligo para o que os outros pensam, só para o que eu penso. É mais profundo. Ele simplesmente abandona o tribunal. A identidade dele não depende de nenhum veredito humano, nem mesmo do dele. Isso nos leva, então, à verdadeira solução que o Keller propõe, que não tem a ver com construir uma autoestima alta ou baixa, mas com algo totalmente diferente. O conceito-chave aqui é o que se chama de humildade do Evangelho, e a distinção é fundamental. Não se trata de pensar menos de se rebaixar. Se trata de pensar em si com menos frequência. Ou seja, é um estado em que o ego deixa de ser o centro das atenções. Pensa assim, uma pessoa com um corpo saudável não fica pensando nos seus órgãos o tempo todo, né? Eles só funcionam. Da mesma forma, a pessoa com um ego transformado não fica obcecada consigo mesma. Ela simplesmente vive. E as consequências disso na prática são libertadoras. Significa poder ouvir uma crítica e usar para crescer, em vez de se sentir devastado. Significa conseguir se alegrar de verdade com o sucesso de outra pessoa, sem aquela pontinha de inveja. É a liberdade de fazer as coisas pela alegria de fazer, e não pelo que aquilo vai adicionar ao nosso currículo. É um descanso. Mas como é possível chegar nesse tipo de liberdade? Bom, o mecanismo por trás disso inverte toda a lógica que a gente conhece. E aqui está o argumento central. O caminho que o mundo nos apresenta é: desempenho leva a um veredito. Ou seja, você precisa ter uma boa performance para ser considerado alguém de valor. Mas o Evangelho inverte completamente essa lógica. Funciona assim. No sistema do mundo, a gente vive num eterno julgamento, sempre tentando provar que merecemos um bom veredito. Já no Evangelho, o veredito de aceito, de amado, é dado logo no início. E é esse veredito que nos liberta para agir, não para obter valor, mas a partir do valor que a gente já recebeu.
A base teológica para isso é que, por causa de Jesus Cristo, a pessoa que crê não está mais sob julgamento. Aquele veredito de valor que ela tanto buscava já foi declarado. O julgamento acabou. E isso tira dos nossos ombros um peso enorme, o peso de ter que se provar o tempo todo. Então a gente termina com essa reflexão. Imagina só, como seria a vida, os relacionamentos, o trabalho, se a gente não precisasse mais estar nesse tribunal, se essa necessidade constante de construir e defender o nosso ego simplesmente desaparecesse. Essa é a liberdade que o autoesquecimento oferece.